Bem-vindos! Estamos começando uma nova série aqui no Fundamentos da Fé para a gente mergulhar numa das perguntas mais importantes da vida cristã: como somos salvos? E para dar o pontapé inicial nessa jornada pela soteriologia, nosso primeiro episódio vai tratar de um tema profundo e fundamental: a doutrina da eleição. Bom, vamos começar com uma pergunta que, com certeza, todo cristão já se fez em algum momento, né? Pensa só, duas pessoas, lado a lado, ouvem a mesmíssima pregação do Evangelho. Uma delas se quebranta, se entrega a Cristo, e a outra fica indiferente, parece que nada aconteceu. Por que isso acontece? É uma pergunta fundamental. E a resposta que a própria Bíblia dá nos leva direto para o coração do nosso tema de hoje. E o ponto de partida é esse. A resposta para essa pergunta não está em nós, nas nossas qualidades ou na nossa sabedoria. A salvação começa em Deus. E ao longo dessa nossa conversa, a gente vai ver que entender a doutrina da eleição, biblicamente, não leva ao orgulho, de jeito nenhum. Pelo contrário, leva à humildade, a uma adoração profunda e a uma segurança em Cristo que é inabalável. Então, para a gente caminhar bem nesse assunto, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos voltar nessa pergunta inicial. Depois, vamos investigar a fonte divina da salvação. No terceiro ponto, a gente define o que é a escolha eterna. Aí, vamos tirar um tempo para esclarecer algumas dúvidas que sempre aparecem e, por fim, vamos ver o fruto que essa graça soberana gera na nossa vida. Vamos? E para entender de onde vem a salvação, a gente precisa primeiro entender por que ela é tão necessária. Ou seja, qual é a verdadeira condição do coração humano? Olha só que contraste fundamental. A visão mais comum por aí é que o ser humano é basicamente bom, sabe? Que só precisa de uma ajudinha, de um empurrãozinho para fazer o certo. Mas a visão da Bíblia é radicalmente diferente. Ela nos descreve como espiritualmente incapazes, mortos em nossos delitos e pecados. Não é que a gente só peca de vez em quando, é que somos, por natureza, escravos do pecado. E é exatamente por isso que a salvação tem que começar em Deus. É um ato de ressurreição, não de melhoramento. E aqui está a ideia central. A salvação não começa no dia em que a gente toma uma decisão. Ela começa muito antes, na eternidade, no propósito de Deus. E essa é uma verdade que liberta. Ela tira o peso dos nossos ombros e coloca a segurança da nossa salvação num fundamento muito mais firme do que as nossas emoções. Como o próprio Jesus disse, não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós. A iniciativa é dele. Ok, então o que a Bíblia quer dizer exatamente quando usa essa palavra eleição? Vamos buscar uma definição bem clara. Essa definição aqui ela é crucial. Vamos prestar atenção em algumas palavras: soberano, gracioso e em Cristo. A eleição não é Deus olhando para o futuro, vendo quem iria crer por conta própria e então escolhendo essas pessoas por causa disso. Pensa bem, se fosse assim, a fé viraria um mérito nosso, né? E a Bíblia ensina o contrário. É um ato puro da vontade dele. Como diz lá em Romanos, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. E o texto bíblico principal para isso está lá em Efésios capítulo 1. Olha que incrível. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, em amor nos predestinou para ele. Repara no tom do apóstolo Paulo. Ele não está falando disso num debate frio, acadêmico. Ele está adorando. A escolha de Deus nasce do amor de Deus. Os detalhes aqui são muito importantes. A escolha não é aleatória. A grande chave é a expressão em Cristo. Nós não somos escolhidos de forma isolada. Deus escolheu um povo para ser unido ao seu Filho. E essa escolha aconteceu antes da fundação do mundo. Foi motivada pelo amor dele e tem um objetivo final claro: o louvor da sua glória, da sua graça, e não o nosso. Agora, em Romanos 8, Paulo nos dá o que ficou conhecido como a corrente de ouro da salvação. Percebe como cada elo dessa corrente está perfeitamente conectado ao outro? Aqueles que Deus conheceu de antemão, ele também predestinou. E os que predestinou, também chamou. E os que chamou, justificou. E os que justificou, também glorificou. Não tem como quebrar essa corrente. O ponto aqui é de um consolo imenso. A salvação que Deus começa, ele, com toda certeza, vai completar. Muito bem, agora vamos para uma parte importante. Vamos abordar de uma forma pastoral e bíblica algumas daquelas objeções e perguntas difíceis que sempre aparecem quando a gente fala sobre esse assunto. E talvez a primeira coisa que vem à mente de muita gente é: mas isso não é injusto? Uma escolha divina parece arbitrária, parece injusta. Como é que a Bíblia responde a isso? A resposta da Bíblia nos convida a entender a diferença entre justiça e misericórdia. Vamos pensar juntos. Justiça é dar a cada um o que é merecido. Sendo nós pecadores, o que merecemos? A condenação. Ponto.
Se Deus desse justiça a todos, todos seriam condenados. Mas misericórdia é o oposto. É não dar a alguém o castigo que essa pessoa merece. É um presente. Por isso, a pergunta do Evangelho não é por que Deus é injusto por não salvar a todos. A verdadeira pergunta é por que Deus é tão misericordioso a ponto de salvar alguém? Salvação não é obrigação de Deus, é presente. Ok, outra dúvida comum. Se Deus já escolheu quem vai ser salvo, para que evangelizar? Qual o sentido de compartilhar o Evangelho? Longe de matar a evangelização, a eleição é o que garante o sucesso dela. É a certeza de que o nosso trabalho não vai ser em vão, porque Deus tem um povo que ele vai trazer para a fé através da pregação. Pensa no apóstolo Paulo em Corinto. Deus chegou para ele e disse: "Não tenha medo, continue pregando, porque eu tenho muito povo nesta cidade." Essa promessa não fez Paulo parar. Pelo contrário, deu a ele o combustível para continuar. E tem mais uma preocupação. Será que essa doutrina nos transforma em robôs? Tira a nossa responsabilidade? Torna nossas escolhas sem sentido? A resposta é não. A Bíblia ensina duas verdades ao mesmo tempo, e a gente precisa abraçar as duas: a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Não somos robôs de jeito nenhum. Deus não determina apenas o fim, que é a salvação dos seus escolhidos. Ele também determina os meios para chegar a esse fim. E quais são os meios? A pregação do Evangelho, o chamado à fé, o convite ao arrependimento. A nossa pregação e a nossa resposta de fé são os instrumentos que Deus soberanamente usa para cumprir o plano dele. Chegamos ao final. E é importante entender que isso tudo não é só uma teologia abstrata, distante da vida. Entender a eleição produz frutos reais, tangíveis e que transformam a vida de quem crê. Então, qual o resultado prático de entender tudo isso? A doutrina da eleição deveria produzir em nós pelo menos 5 frutos. Primeiro, humildade, porque a gente entende que a salvação é 100% presente, não conquista nossa. Segundo, adoração a Deus por essa graça que a gente não merece. Terceiro, segurança, porque o nosso futuro não depende das nossas emoções, mas do propósito de Deus. Quarto, um desejo por santidade, para viver de um modo digno desse chamado. E quinto, esperança na missão, sabendo que Deus vai salvar o seu povo. Se essa doutrina produz orgulho em alguém, ela foi totalmente mal compreendida. E esse versículo de João ilustra isso de forma brilhante. A pergunta final para quem está ouvindo o Evangelho não é: será que eu sou um dos eleitos? Não. A pergunta é: estou indo a Cristo? Porque a promessa dele é absoluta, é segura, todo aquele que vem, ele de modo nenhum lançará fora. Resumindo tudo, a eleição é isso. É a graça de Deus agindo antes mesmo da criação do mundo, escolhendo pecadores em Cristo para o louvor da sua própria glória. Essa verdade não nos torna passivos, mas sim dependentes, humildes e cheios de uma esperança que não falha. Bom, agora que a gente viu a escolha de Deus lá na eternidade, fica uma pergunta, né? Como é que essa decisão eterna se torna realidade aqui, no tempo, na vida de uma pessoa? É exatamente isso que a gente vai explorar no nosso episódio 2. O tema será o chamado eficaz, aquele momento em que Deus, pelo seu Espírito e pela Palavra, vence a nossa resistência e nos traz para Cristo de forma irresistível. Espero todos no próximo.